Dário de Paula. Entrevista. Agora são 8h02, hora do gostoso café favorito. Nós estamos recebendo com muito prazer, mais uma vez, o cirurgião vascular, doutor Marco Manarino, que vem ao programa para mais uma vez prestar muitos esclarecimentos à população sobre os problemas vasculares enfrentados pelas pessoas. Doutor Marco Manarino, prazer recebê-lo. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Dário. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder estar participando novamente do seu programa. Bom, eu tive uma informação e eu queria que o senhor confirmasse, já que o senhor trabalha na Santa Casa em Barra Mansa, que mais uma vez a Santa Casa de Barra Mansa foi o hospital do estado do Rio que, no atendimento ao SUS, realizou o maior número de cirurgias vasculares no estado do Rio. É pelo 7º ano consecutivo, doutor? É isso mesmo, Dário. A Santa Casa, a gente é habilitado lá em alta complexidade, né? Em cardiovascular, e o atendimento de vascular e de endovascular, a Santa Casa recebe hoje 27 municípios. É toda a região do sul fluminense, o centro-sul, né, até Três Rios, sim, a região de Angra dos Reis, Baía de Ilha Grande. E pelo 7º ano, a Santa Casa teve o maior volume de atendimento do estado. Foram 1.053 cirurgias no ano de 2022. 1.053. De alta complexidade em cirurgia vascular. E pelo SUS? Pelo SUS. Pelo SUS. Sim, isso aí é fonte do Ministério da Saúde, é prestação de conta da Secretaria Estadual. Mas é o maior número de cirurgias vasculares realizadas pelo SUS no estado do Rio de Janeiro. Barra Mansa é uma cidade que não tem a população, por exemplo, do Rio de Janeiro. Não, sim. Então, é porque o Ministério da Saúde, ele cria um centro para cada 2 milhões de habitantes. Então, a Santa Casa, ela é habilitada pelo Ministério para atender a 27 municípios. Então, dá aproximadamente 1.800.000 habitantes. Não é só a população de Barra Mansa. Mas atende. É a primeira do estado do Rio. Os hospitais da capital não atingiram esse número, doutor? A UERJ foi o terceiro com 250. Jesus. Um quarto. O segundo colocado foi Itapiruna, o Hospital São José do Havaí, com 399. São quantos médicos da equipe da Santa Casa, doutor? Nós somos 4 médicos, nós somos 4 cirurgiões vasculares e 3 residentes. Somos 7. São 7 os médicos responsáveis por essas... São 7 médicos trabalhando. 1.000 intervenções cirúrgicas. Isso aí, 88 cirurgias mês a média do ano. Jesus. De alta complexidade, né? Aí não entra nem a média e nem a parte privada. Porque se juntar tudo, então... Aí dão aproximadamente 2.000. São 2.000 cirurgias ano. É muita coisa. 2.000. Bom, doutor Marco Manarino, cirurgia vascular. As pessoas falam, fulano teve um problema de aneurisma. Existe o aneurisma de aorta e existe o outro, o aneurisma cerebral, não é? Sim. Bom, o doutor cuida do aneurisma de aorta? Aneurisma de aorta. Sim, porque é o cirurgião vascular. Agora, como é que é isso? O aneurisma é uma doença silenciosa e mortal, não é? Muito. O que acontece com o aneurisma é o seguinte, Dário. O aneurisma, ele pode dar em qualquer artéria do corpo, né? Os aneurismas que nós tratamos são os aneurismas que estão fora do cérebro, que são os aneurismas que são causados geralmente pela idade. A gente chama de aneurisma degenerativo. O mais comum são os aneurismas da artéria aorta, que é a maior artéria do corpo, que sai do coração, vai dando os ramos e termina na altura do umbigo. E por que é silencioso? Porque está dentro do tórax, está dentro do abdômen. É difícil de sentir até o momento que ele cresce até um certo tamanho e rompe. Então, assim, tem sido muito angustiante para a gente. A gente tem operado, nesses últimos meses principalmente, muitos casos de aneurisma roto. Ou seja, aquele aneurisma que caminha para a ruptura. E a gente sai de uma mortalidade de 1%, 2% para 30%, 40%. Então é muito importante o diagnóstico antes da ruptura, porque assim, hoje em dia
a cirurgia do aneurisma eletivo, a mortalidade é muito baixa. É quase... A gente não pode falar em medicina zero, mas é 1%, 2%. Certo, mas vamos esclarecer para as pessoas de um modo geral. Aneurisma, o que é isso? É um entupimento da veia? O doutor falou que há o rompimento quando não é tratado. É um entupimento da veia num determinado local? Como é que é isso? É uma dilatação da artéria. A artéria é um tubo, como se fosse um cano, né? E a partir de um determinado ponto de idade, principalmente, existem alguns fatores de risco para o aneurisma de aorta. Um deles é o cigarro. O tabagismo está diretamente relacionado. Existe um componente genético, é muito comum aneurisma de aorta entre membros da mesma família. Idade, hipertensão. A partir de que idade o cidadão deve se preocupar? A partir dos 60 anos. A partir dos 60. Geralmente a gente investiga aneurisma em pessoas com fator de risco, história familiar, a partir dos 65 e em toda a população a partir dos 75. Toda a população a partir de 75 tem que investigar. E a partir dos 65 em quem tem história e fator de risco. Bom, então isso significa dizer que tem um problema genético. Se na família já houve casos... É muito comum. As pessoas têm que se cuidar. Entre irmãos, entre parentes de primeiro grau, é quase 40%, 50% a relação entre aneurisma de aorta. Aí a pessoa tem que se cuidar a partir dos tem que investigar anos. Tem que investigar através de método de imagem, ultrassom. O maior risco, então, é depois dos 75, quando o senhor falou que é a população de um modo geral. Aí é quando é mais prevalente, né? E me diz uma coisa, como é que é feito o tratamento, o diagnóstico, por exemplo? Então, a grande maioria dos aneurismas de aorta estão no abdômen. Então, o diagnóstico é mais simples pelo ultrassom. É um ultrassom, simplesmente um ultrassom, não é nada demais. No tórax já é mais complicado, tem que ser feito através de uma tomografia. Então, geralmente, as pessoas com fator de risco aumentado acima dos 65 anos, a gente faz um ultrassom do abdômen. Se o ultrassom é 100% normal, a gente não investiga o tórax. Às vezes, quando a gente identifica doença na aorta abdominal, a gente faz uma tomografia do tórax para ter certeza que não tem nada no tórax. A partir dos 75, a pessoa que é hipertensa, sedentária, tem história familiar, né, tem colesterol aumentado, foi fumante, aí a gente investiga o tórax e o abdômen. Jesus amado, me preocupou. Eu sou ex-fumante, tem mais de 40 anos que eu parei de fumar, eu sou ex-fumante. Estou com 76 anos, doutor. Tem que fazer um exame de imagem. Tem que fazer? Tem que fazer. Então, olha aí, e eu aviso aos meus amigos da melhor idade, como diz aquele meu amigo, melhor idade é o cacete, né? Olha. Bom, mas é preciso, então, fazer o diagnóstico preventivo, né? É preciso fazer o diagnóstico precoce para ser tratado antes da ruptura. Porque, assim, o tratamento depois que rompe é trágico. Bom, o colesterol elevado também é um fator de risco. Um fator de risco. A questão do fumante ou ex-fumante. A hipertensão. Hipertensão, sim. A pessoa que vive anos com a pressão alta sem um bom controle. O sedentarismo, falta de atividade física, a má alimentação. São todos os fatores que que hoje em dia já são de conhecimento, né? Todas as pessoas hoje já sabem quais são. Não sabem não, doutor. O senhor tem muito conhecimento e tal, mas as pessoas não se cuidam, doutor. Não. Difícil mudar. É difícil mudar, né? Existe a dificuldade de mudar aqueles hábitos de vida, né? Mas o conhecimento, a grande maioria das pessoas tem. O fumante sabe que não devia fumar, mas tem dificuldade em parar. Sabe uma filosofia do meu pai? Meu pai já morreu e tal, e nunca fumou, nem não bebia. Bebia socialmente pouquíssimo. Mas ele dizia o seguinte: se o homem tivesse nascido para fumar, o nariz seria em cima da cabeça, entendeu? Seria uma espécie de chaminé. O tabagismo faz muito mal, né, doutor? Você está me falando uma coisa engraçada. É claro que eu faço brincando, mas é muito comum em consulta quando as esposas trazem os maridos e eu falo do cigarro e a esposa quer que eu fale do álcool, né?
E assim, é claro que o álcool não é saudável. Não é nada saudável. Mas o álcool, ele não tem uma relação direta com o problema circulatório. O álcool tem relação direta com o problema hepático, né? Do fígado, do problema o cara mora do sistema nervoso. Cirrose, né? Mas o álcool, ele não está diretamente relacionado a formação de placa de gordura assim de uma maneira grave, como é o cigarro e a hipertensão. Então as esposas ficam ali querendo que eu fale que a pessoa não pode beber e eu falo do cigarro. Mas a bebida, mesmo socialmente, não é benéfica. Não faz bem, né? Não é benéfica. Mesmo socialmente, com moderação. Pois é, ou não beba. Não beba. Isso aí é para a gente fazer um anúncio de cerveja, agora é obrigado, né? Obrigado a colocar beba com moderação. Mas eu sempre digo do supermercado Floresta, por exemplo, compre sem moderação, porque está barato. Sinto muito. Agora, quanto à bebida, a ingestão de álcool, pelo menos, é mais fácil a pessoa ter um controle de como é a função do fígado, né? Através de exame laboratorial, exame de imagem. Já o cigarro, é difícil a pessoa ter um controle real de como está a formação de placa de gordura e envelhecimento das artérias. Não é uma relação direta. Né? E há um entupimento das artérias. Progressivo e muito mais. O entupimento acontece em todos nós à medida que nós envelhecemos, né? Mas no fumante, no sedentário, no hipertenso, é uma coisa muito mais avançada, muito mais acelerada. Aí, quando a gente fala de entupimento, tem a questão que o pessoal diz a má circulação. O leigo chama de má circulação. Na verdade, essa má circulação, o que é, doutor? Então, isso aí... É muito comum a gente receber paciente no consultório, ambulatório. Doutor, eu tenho má circulação. O que o leigo normalmente diz... ser má circulação, na verdade, são as varizes, que para nós não é má circulação. Má circulação, na verdade, é quando a pessoa tem doença nas artérias, nas artérias das pernas. Aí sim, aí são os entupimentos das artérias. E aí são causados também, né, pelos mesmos fatores de riscos. Isso acontece justamente hipertensão, fumante. Aí entra o diabetes também. Aí o diabetes é um fator de risco importante. Não tanto no aneurisma, o diabetes não influencia tanto na dilatação da artéria, mas sim no entupimento da artéria. E o cigarro. Aí o cigarro entra também no entupimento. E aí, uma vez que aquela artéria ela vai desenvolvendo aquela placa de ateroma, aquela placa de gordura, ela vai fechando a luz, vai entupindo a placa. E aí o sangue, ele começa a não passar mais para aquele membro. E aí, o primeiro sintoma é o que a gente chama de claudicação. A gente até comentou aqui uma vez, né, que é o termo mancar, né, que a pessoa começa a andar e não consegue andar. A perna não deixa ela andar. Ela começa a andar e mancar, ela tem que ficar parando. Até que chega um momento que a perna fica em risco até de sofrer uma amputação. Essa é a pessoa que tem má circulação. Má circulação e como é que a pessoa percebe? Escurece a perna? O primeiro sintoma é a dificuldade para andar. A pessoa começa a fazer uma caminhada e tem que parar. Ela anda um pouquinho, tem que parar, porque a musculatura dói. O sangue não passa, o músculo dói, a pessoa tem que parar. Quando a pessoa para, a dor acaba. Porque o músculo entra em repouso e aí ele não requer mais oxigênio, a dor para, e aí ela retoma a caminhada, anda mais 50, 100 metros, a dor vem, ela para. Esse é o primeiro sintoma, esse é o sinal de alerta. Sim. Se a pessoa não trata e continua com os fatores errados, vai piorando. Então, aquela distância que antes eram 200 metros, passa para 100, passa para 50, passa para 20, 10. Daí a pouco a pessoa não pode andar. Aí chega num momento que a pessoa começa a ter dor, que a gente chama dor em repouso. A pessoa não consegue mais dormir. O pé não para de doer. Aí fica aquele pé pálido, frio, arroxeado. Aí a próxima etapa é surgir uma ferida. Uma vez que surge uma ferida, aquilo ali já é uma ferida que muitas vezes vai virar uma gangrena. E aí, se não for feito um procedimento que é o que a gente faz para revascularizar a perna, assim como o cirurgião cardíaco revasculariza o coração por uma ponte de safena ou por uma angioplastia, a gente vai lá e revasculariza a perna ou por uma angioplastia ou por uma ponte de safena na perna, para evitar a amputação. Para que a pessoa não tenha que amputar
Isso. Aquele membro, né? Porque aquela ferida que surgiu na pontinha do dedo, se não for revascularizada, vai virar uma gangrena do dedo, do pé. Jesus amado. E como é que se faz o diagnóstico para isso aí, doutor? Então, o diagnóstico aí já é bem mais simples, né? Porque o exame físico, né? O exame físico, no exame físico a gente já consegue fazer o diagnóstico. E tem o exame também do ultrassom Doppler, que nada mais é do que um ultrassom vascular em que se passa o aparelho de ultrassom e através do exame a gente vê todas as artérias do membro que estão que estão com placa, né, que estão entupidas. A gente consegue fazer todo o mapeamento da circulação. E quando faz esse ultrassom, aí em seguida tem jeito de fazer o desentupimento, vamos assim dizer? Nem todos os casos, a grande maioria sim, a grande maioria tem. E hoje em dia com a tecnologia, a grande maioria das vezes a gente consegue resolver por angioplastia, sem precisar abrir a perna toda. Como acontece em todos os tipos de doença e tal, o diagnóstico precoce é fundamental. Com certeza. Você se prevenir, né? Cuidar de fazer o exame. Eu estou vendo aqui o Sérgio Luiz na minha frente, eu estou aqui, está ali o Marcelo Ferreira, e a gente não pensa em fazer a ultrassonografia abdominal. E é de fundamental importância, não é? É de fundamental importância para quem tem fator de risco e para quem já chegou na casa dos 70. Exatamente. Dário de Paula, você está sendo... O Sérgio Luiz está de olho em mim. Tá? Hoje em dia, Dário, muito diagnóstico de aneurisma é feito por acaso, né? E assim, muitos são diagnosticados nos exames de urologia no homem. Isso aí ajuda, porque assim... Os homens acabam que vão no urologista e quando fazem ultrassom de próstata ou ultrassom de via urinária, acham aneurisma. Porque o ultrassom é um exame muito comum, né? Então tem uma dor abdominal, tem um problema de vesícula, tem um problema no rim, na próstata, acaba que faz o ultrassom e acha o aneurisma. A última vez que eu fiz um ultrassom abdominal foi justamente quando eu tinha um problema na vesícula, que depois eu tive que fazer a cirurgia e extrair a vesícula. Nunca mais fiz. Mas está na hora, né? Então, mas no ultrassom de vesícula, geralmente eles olham. O ultrassom abdominal total, o exame é feito, o radiologista, ele estuda a aorta, estuda as artérias do abdômen. E eu tenho uma vizinha que é especialista nisso, doutora Bernadette, mulher do Ivan Montenegro. Sim. Figura querida, muito querida, muito boa profissional, né? E dedicada no Hospital São João Batista. Trabalha lá. E grande figura, né? O Ivan já foi nosso diretor lá. Isso, exatamente, o doutor Ivan já foi diretor lá. E hoje, além do Hospital São João Batista, a doutora Bernadette está na Fêmina, que é a empresa da família, né? Sim. E ela trabalha muito bem. Foi quem fez a minha ultrassonografia e me disse o seguinte: você não tem pedra na vesícula, você tem lama. Olha que coisa impressionante. Sim. E eu tinha cada cólica, doutor. Sim, os sintomas de vesícula é horrível, né? Uma cólica. E eu trabalhava na Rádio Tupi, ia embarcar para Bolonha, na Itália, para transmitir um jogo da seleção brasileira, e tive uma crise, uma cólica. Fui ao banheiro, não resolveu, fui ao posto médico do aeroporto. Eu já tinha feito o check-in. Aí me deram Buscopan na veia, a cólica melhorou, eu viajei. Na volta, o sofrimento foi maior. Quando eu cheguei no aeroporto, já fui direto pro posto médico. Era o mesmo médico que estava de plantão. Aí virou pro enfermeiro e falou: isso aí eu já conheço. Buscopan na veia, a cólica dele ou é renal ou é biliar. E depois eu descobri que a cólica era biliar. Que coisa. E as pessoas, só quem sofreu esse problema que sabe como é que funciona. E a gente tem que contar, não é, doutor? Tem que contar, com certeza. Tem que contar porque transmite a experiência para outras pessoas, né? Sim, e essa questão da circulação, por exemplo, dá uma boa notícia para a gente sobre a questão da circulação, questão de varizes. Tem boa notícia? Varizes? Sim. Pelo menos
Dentro das doenças vasculares, a gente tem uma menos grave, que são as varizes, né? E felizmente é a doença mais prevalente na população. Esses problemas que a gente está falando de aneurisma, de má circulação, pelo menos são as patologias menos frequentes dentro da vascular, né? Elas são as mais graves, mas são as menos frequentes. A patologia mais frequente dentro da nossa especialidade são as varizes dos membros. Doutor, por falar em varizes, eu me lembro que quando eu era criança, era muito comum ver aquelas senhoras com aquelas pernas cheias de varizes, etc. Hoje a gente já não vê mais tanto assim. Por quê? O pessoal hoje está tratando mais, né, Dário? Ficou mais fácil tratar, né? Hoje em dia a gente consegue tratar até mesmo em termos de ambulatorialmente. O tratamento de varizes mudou muito na última década. Ele facilitou muito. Não, isso é muito recente, né? Porque quando eu era criança foi há 50 anos atrás, há 60 anos. Quando eu comecei a cirurgia vascular... Tem quanto tempo que o senhor trabalha como cirurgião vascular, doutor? Eu fiz residência de 94 a 98. 98? Isso. 25 anos. 25 anos. Na época só existia a cirurgia de varizes. Então a gente tinha que fazer a raquianestesia em todo mundo. A safena só era tratada, né, pela retirada cirúrgica, tinha que fazer aquele corte grande na virilha, passar uma vareta, arrancar, né? Fazer a extração dela, uma cirurgia grande. A gente não tinha o Doppler, que é esse exame de ultrassom para fazer o mapeamento. Então, assim, a gente só tinha uma opção. Hoje em dia, além do diagnóstico ser bem mais fácil, porque o Doppler é um exame comum, né? É um exame fácil, é um exame acessível. Muito, né? Evoluiu. O diagnóstico ficou muito acessível para todos, porque o Doppler, que é o principal exame diagnóstico, é um exame muito acessível na rede pública, na rede privada, em todos os lugares tem um exame de ecodoppler venoso. Certo. E o tratamento, a gente hoje tem várias opções de tratamento além da cirurgia. Então, hoje em dia, a gente tem um tratamento com espuma, que é um tratamento que resolve muita gente mesmo. E é um tratamento ambulatorial, é um tratamento que não precisa internação, é um tratamento que a gente consegue fazer algumas sessões, não precisa ser um tratamento único. Isso é o que chama de aplicação? É um tipo de aplicação, tipo de aplicação. O que se chama mais de aplicação mesmo, né, um termo mais comum, aplicação, é o tratamento daquelas microvarizes, dos vasinhos, né, aqueles vasinhos da perna. Certo. A escleroterapia com espuma, ela é mais um tratamento para tratar veia varicosa, para tratar varizes de médio e grosso calibre, para tratar até mesmo a safena, veia grossa. Sim. Que antes, há 20 anos atrás, eram tratadas só com cirurgia, não eram tratadas com espuma. E a espuma a gente consegue fazer um tratamento mais rápido. Faz no consultório. No consultório, em clínica, em ambulatório. A gente consegue dar uma agilidade muito grande. E o laser. Hoje em dia a gente tem a opção de tratar as varizes com laser. Infelizmente ainda é um tratamento mais caro, não é acessível para todos, né, para a grande maioria. Esse tratamento o SUS faz com laser? O laser não. O laser ainda não. Até mesmo a medicina privada ainda não está no rol da ANS. É um tratamento novo para a gente no Brasil, mas é um tratamento que na Europa, na América, já ganhou aceitação, assim, ele é bem interessante. Já está comprovado que funciona, né? Já, inclusive, ele é, hoje em dia, os guidelines, né, os guias europeus de tratamento de safena, a primeira opção é o laser, a segunda é a espuma. A espuma, doutor, o plano cobre? Então, o plano, na verdade, existe. A ANS está bem atrasada. O plano de saúde está bem atrasado a questão do tratamento de varizes. Aliás, doutor, a ANS, a tabela está muito atrasada, né? Tá. Não, em termos de incorporação de tecnologia também. O que tem hoje na tabela de convênio é o tratamento cirúrgico de varizes. Então, a única coisa que tem lá é a cirurgia de varizes. O que acontece muitas vezes é, por exemplo, o paciente tem uma doença na safena. Então, nada impede que ele vá ao centro cirúrgico e faça um tratamento da safena com espuma e uma retirada cirúrgica das tributárias, das outras varizes. Ou pode fazer um laser da safena e a retirada cirúrgica e o paciente arcar com a despesa só do laser, não a despesa de todo o procedimento. É isso que tem feito. Alguma adaptação
com os pacientes, né, dos planos de saúde. Eu entrevisto o Dr. Marco Manarino, cirurgião vascular aqui no programa, como cirurgião vascular que atende na Santa Casa de Barra Mansa pelo SUS. Eu nunca perguntei, o doutor também atende por plano de saúde, atende particular, plano, tem convênio e tal? Atendo, sim, eu atendo aqui em Volta Redonda, tenho consultório aqui no Shopping 33, atendo a Unimed, atendo os planos, e atendo em Barra Mansa também, a Santa Casa atende plano de saúde, né? Sim. São João Batista também pelo INSS, é isso? Atendo. Não, atendo São João Batista. Ele também atende o São João Batista, tanto é que o melhor vice-prefeito do mundo, o meu amigo Faria. E Vascaíno, acima de tudo. Pois é, o Vascaíno, melhor vice-prefeito do mundo, segundo o Antônio Francisco, disse que o Marco Manarino é o papa nesse negócio de cirurgia vascular por aqui. Você sabe que ele é presidente do seu fã-clube, né? Eu sei. Diretor do hospital, né? Ele é um doce, eu gosto muito doce, dele. Né? Engenheiro Faria, eu estou no São João Batista há 18 anos já, né? Estou lá, assim, eu costumo brincar que eu entrei com o prefeito Neto, depois eu passei pelo Gotardo, aí eu continuei com o Neto, passei pelo Samuca, continuo com o Neto, quer dizer... Continuo lá. Vamos à luta. E o Hospital São João Batista tem recebido investimentos muito interessantes. Como hospital público, ele é modelo, né? É um hospital que funciona, é um hospital resolutivo. Graças a Deus. Que funciona. Volta Redonda merece, né? Com certeza. Doutor Marco Manarino, acho que a gente só falta falar sobre a questão de varizes. É genética? Existe uma genética muito forte, sim. O desenvolvimento de varizes está relacionado a alguns fatores, né? A mulher, por exemplo, é mais prevalente. Aí tem relação com a parte hormonal, com gestação. Mas a origem da doença tem o componente genético. Se a avó teve, se a mãe tem, muito comum que a mulher tenha. Agora, e o homem? O homem também tem, né? Também tem, aí é 100% genético, né? Né? É muito comum a pessoa que tem pai e mãe com varizes, tem ali 80%, 90% de chance de desenvolver. A gravidade, se vão ser varizes pequeno, médio, vaso, aí depende muito da atividade física, do sobrepeso, de gestação, né? Eu olho para o Marcelo, assim, ele tem uma tendência muito forte para ter varizes, né? Olha o tamanho dele. O sobrepeso é um fator de risco grande. E tem um chouriço na perna. As pessoas que passam mais de 6 a 8 horas em pé ou sentada por dia também durante muitos anos, isso aí favorece o desenvolvimento de varizes. Favorece. Sim. Aí, quando fala para muito tempo em pé, eu lembro do comerciário, né? Sim, esse comerciário trabalha muito tempo em pé. A tendência, então... Se não usar uma meia elástica, né? Se não mantiver um peso, né? Se não fizer uma atividade física, com certeza depois de uma década de profissão vai começar a desenvolver varizes, mesmo que não tenha genética. Isso aí. Doutor Marco Manarino, foi um prazer muito grande recebê-lo. As pessoas que se interessaram pela conversa que nós tivemos aqui podem encontrá-lo na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa e no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, atendendo pelo SUS, mas ele também atende a plano de saúde. Dá o endereço do seu consultório para a gente. Eu atendo no Shopping 33, na Torre 1, no 9º andar. No 9º andar. No 9º andar, salas 916, 917, 918. Foi um prazer recebê-lo, doutor. Prazer mais uma vez. Dário. E vou convidá-lo novamente, tá? Será um prazer. Eu falei que o Faria é presidente do seu fã-clube e o Sérgio é o vice-presidente, viu? Quando é que você vai trazer o Marco Manarino de novo aí? É sempre bom entrevistá-lo, ele sabe muito, e a orientação para os nossos amigos aqui. Hoje, por exemplo, recebi grandes orientações para quem já chegou aos 76, né? Com certeza. É importante. Cada vez mais a nossa população está envelhecendo, né? E o Dário é bem obediente nessa parte de médico. Ele fala que não vai mesmo não. Não, mas preciso. Então vou lembrar aos meus amigos que já passaram dos 70 anos que tem que fazer
Tem que investigar, ultrassonografia tem que fazer uma abdominal, investigar. O ideal é procurar um cirurgião vascular e fazer uma consulta vascular, né? Pois é. Porque não só o aneurisma, mas também a doença de carótida é mais comum nessa idade. A partir dos 60, 70 anos, assim como a gente vai formando placa de ateroma na coronária, forma placa na carótida. E aí aumenta a chance da pessoa ter uma isquemia cerebral. Eu tenho que dizer, eu brinco muito com a minha mulher, porque ela fica procurando doença. Não, ela não fica procurando doença, ela fica procurando saúde. Sim, então, tem que fazer todos antes. os exames necessários, possíveis e imagináveis, à medida que a idade vai avançando. E hoje, a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito. Aumentou muito. Então, vamos vai aumentar lá. cada vez mais. Se Deus quiser. Cada um tem que se cuidar, né? Com certeza. Então vamos lá. Um abraço, doutor. Um abraço, obrigado Dário, pela muito presença. obrigado pela Conversamos com o doutor Marco Manarino, cirurgião vascular. Muitas orientações importantes para o meu amigo da melhor idade. Dário de Paula. Você ouve, você confia. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô, galera, esse cara é fera. Dário de Paula é